Negócio fechado e carimbado no nosso Mengão queridão. O Flamengo vende o goleiro Hugo Souza e já promove Matheus Cunha para seu reserva imediato do goleiro Santos no mais querido Brasil. Hugo Souza aceitou a proposta salarial do Vissel Kobe do Japão e não será mais jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo as negociações com o meia Juan Quinteiro, que ainda pode ter uma retomada, uma reviravolta e o Flamengo voltar a negociar o jogador. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo a decisão da Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras já tem sede que foi definida nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Estreia do Campeonato Carioca para o nosso Mengão queridão já é nesta quinta-feira. Temos muitas novidades. O técnico do Sub-20, que vai comandar a equipe, falou sobre o sentimento de poder comandar o Flamengo na estreia do Campeonato Carioca. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre a estreia do nosso Mengão queridão no Campeonato Carioca de 2023, que já acontece nesta próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. A princípio, o Flamengo vai entrar com os jovens da base para o início da temporada, para o início do Campeonato Carioca. Flamengo e Audax Rio, que faz a abertura do Cariocão 2023 nesta próxima quinta-feira, e será comandada, e a equipe será comandada pelo técnico do Sub-20, que é o Mário Jorge, e ele falou sobre esse sentimento de poder estar à beira do campo, comandando o Flamengo na estreia da temporada de 2023. E ele falou o seguinte: a expectativa é a melhor possível. Nós pensamos neste momento a vida toda quando começamos a trabalhar com futebol. Ainda mais na parte técnica, de um dia chegar ao profissional e ter a oportunidade de trabalhar no profissional. Ainda mais em um grande palco, com um grande time. Então a expectativa é a melhor possível, declarou aí o treinador Mário Jorge. Antes de completar, ele falou o seguinte: acho que a torcida vai ter a representação do que temos aqui na base, que é uma equipe competitiva com DNA rubro-negro, que vai jogar para cima e que vai tentar a vitória a todo momento. Prometeu aí a promessa do técnico do Sub-20, Mário Jorge, que está à beira do campo nesta próxima quinta-feira, comandando a equipe do Flamengo da estreia do Cariocão. E a estreia do Campeonato Carioca terá transmissão em TV aberta pela Band, rapaz. TV Bandeirantes aí, que comprou os direitos do Campeonato Carioca, vai transmitir o jogo entre Flamengo e Audax Rio a partir das 9h30 da noite. Nesta próxima quinta-feira, dia 12, estreia do nosso Mengão queridão. Por se falar em jogo do nosso Mengão queridão, vamos falar sobre uma decisão que já acontece, Esse mês, no início de temporada, é o início decisivo para o nosso clube de regatas do Flamengo. O Flamengo tem a Supercopa do Brasil para acontecer. Já está definida a sede, acontece no próximo dia 29 de janeiro. Flamengo e Palmeiras vão decidir a decisão da Supercopa do Brasil em Brasília, que já foi definida pela CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, anunciou a sede da Supercopa do Brasil nesta quarta-feira. Após reunião entre o presidente da entidade e os mandatários de Flamengo e Palmeiras, ficou definido que Brasília será o palco do confronto, que acontece em 29 de janeiro, um domingo, às 16 horas, horário de Brasília. A decisão da Supercopa do Brasil no próximo dia 29, 4 horas da tarde, em Brasília. Está definida pela CBF, confronto aí da decisão da Supercopa do Brasil. Bom, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo bateu o martelo, negócio foi fechado. O goleiro Hugo Souza aceitou a proposta do Vissel Kobe do Japão, proposta salarial que a princípio ele tinha recusado, achou o valor muito baixo, oferecido pelo clube japonês. O clube japonês voltou atrás, aumentou a proposta salarial e Hugo Souza está de saída do Flamengo. Hugo Souza aceitou
a nova oferta salarial do clube japonês e vai agora atuar no futebol asiático. A princípio, a única questão que impedia a venda de Hugo Souza ao vice-kobe do Japão, de fato, foi a oferta salarial no contrato de 3 anos. No entanto, os asiáticos aumentaram a quantia dos vencimentos para o goleiro de 23 anos. Com novos valores na mesa, Hugo Souza aceitou os termos do clube japonês e deve concretizar a transferência nos próximos dias. Lembrando que a informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande. Hugo Souza aceitou e agora deixa o clube de regatas do Flamengo. O Flamengo já de imediato promoveu um novo goleiro para ser reserva imediato do nosso goleiro Santos. Isso porque o goleiro era a 4ª opção no Flamengo e hoje vira a 2ª opção, sendo reserva imediato do goleiro Santos. Com a venda agora do goleiro Hugo Souza, o Flamengo promoveu o goleiro Matheus Cunha, de 21 anos, garoto cria do nosso Mengão queridão, e agora vai assumir essa responsabilidade no início desta temporada. Informação trazida lá no Coluna do Flamengo que diz o seguinte: com a iminente saída do goleiro Hugo Souza, quem assume a reserva imediata de Santos é Matheus Cunha, cria da base de 21 anos. Para quem ocupava a 4ª opção no gol, o garoto terá que assumir grande responsabilidade no início dessa temporada. E vamos desejar aí todo o sucesso para o Matheus Cunha, que eu acredito, eu sempre falei, né, no potencial desse goleiro. Esse jogador que o Flamengo tem na base, esse goleiro Matheus Cunha, de 21 anos, agora assumindo aí, né, uma grande responsabilidade, sendo reserva imediata do nosso goleiro Santos, com a venda do goleiro Hugo Souza, que o martelo já foi batido. Mas por se falar em martelo batido, o Flamengo ainda não deu como tudo perdido a chegada do meia Juan Quinteiro, que está muito próximo de sacramentar sua ida para o Júnior Barranquilla. Mas mesmo após o Flamengo comunicar ao staff de jogador sobre a desistência da contratação do meia, o Flamengo deixou o caminho livre para o Júnior Barranquilla. Entretanto, o mais querido Brasil deixou uma espécie de condição para voltar a conversar com o agente do atleta. Isso porque, na visão da diretoria do Flamengo, os valores pedidos pelo meia Juan Quinteiro, que está livre no mercado, são extremamente elevados, por mais que o jogador tenha diminuído a quantia desejada. O salário e as luvas contratuais exigidas ainda estavam muito acima do teto estipulado pelo Flamengo. Por isso, o Flamengo deixou claro que se o meia procurar o clube de regatas do Flamengo, o negócio pode voltar a ocorrer. Ou seja, pode acontecer uma reviravolta e o Flamengo, de fato, se ele não fechar lá, né, concretizar, bater o martelo com o Júnior Barranquilla, o Flamengo pode voltar às negociações com o jogador, se ele, caso procure o clube de regatas do Flamengo. A ideia do dirigente do Flamengo neste momento é que Quinteiro diminua a quantia desejada, tanto do salário quanto das luvas contratuais. Se o empresário voltar a procurar a diretoria do Flamengo com quantias mais realistas, o clube de regatas do Flamengo intensificará as tratativas pelo meia Juan Quinteiro, que ainda não está nada perdido. O jogador está muito próximo, postou até, né, uma foto lá com o ídolo do Júnior Barranquilla, está muito próximo de rumar para o clube de sua terra natal, que é o Júnior Barranquilla da Colômbia, mas o martelo ainda não foi batido por lá. E tudo pode acontecer. Aconteceu uma reviravolta, o jogador aceitar reduzir as cifras salariais e o Flamengo, quem sabe, bateu o martelo pela contratação do meia Juan Quinteiro, que no meu ponto de vista é um baita jogador. Só que a pedida salarial do jogador, né, as pedidas salarial, contratuais, luvas, tudo e muito mais, está acima do teto estipulado pelo Flamengo, uma vez que o jogador chegaria para ser reserva, né? Não vai ser um jogador que vai ser contratado como prioridade para ser titular no clube de regatas do Flamengo, e sim um reserva. E daí então o Flamengo vem aí usando muita cautela nessa situação envolvendo o meia Juan Quinteiro. E a gente vai aguardar o que deve acontecer, e é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. De agora foi isso, vou ficando por aqui, até mais, saudações rubro-negras.